Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 13 de agosto de 2021 e estamos começando mais uma reunião semanal de programação da operação. O meu nome é Mariana e você é a facilitadora da reunião de hoje. As apresentações vão ser divididas em 3 blocos. No final de cada bloco, haverá um intervalo de 5 minutos. E após cada intervalo, serão respondidas as perguntas recebidas no chat. Vamos começar, então, as apresentações do primeiro bloco. Nesse bloco, serão abordadas as questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Agora eu passo a palavra para o Rafael, que vai fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Desculpa, previsão meteorológica. Rafael, a palavra está contigo. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Vou compartilhar com vocês a apresentação. Vou só pegar aqui. Pronto. Ele está aparecendo a tela? Estou conseguindo ver a apresentação? Sim, Rafael. Tá aparecendo. Ah, tá. Que eu achei que já se saído do compartilhamento. Tá, sim. Então, vamos começar, então, com a previsão meteorológica. Nesse primeiro slide aqui é mais para apresentar o que se verificou aí durante a semana operativa, né, de 7 a 13 de agosto, né, semana que está encerrando hoje. A semana ela começou aí com a atuação do sistema de alta pressão sobre o centro-sul do país e também com a permanência das pancadas isoladas no extremo norte do Brasil. Tá? Na terça-feira tivemos a passagem de uma frente fria pela região sul, que ocasionou um pouquinho de chuva aí nas bacias do Jacuí e do Uruguai, totais baixos aí de precipitação, em torno de entre 5 a 10 milímetros, né? O acumulado não foi significativo, né? Foi pouca chuva aí nessas bacias. Aí no dia de ontem, desde o dia de ontem tivemos aí uma intensificação do cavado aí sobre o estado do Paraná, sobre o interior do Paraná, que favoreceu aí a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de pancadas de chuva sobre toda a bacia do Rio Iguaçu, com médias em torno aí de 30 milímetros, aí, tanto no trecho montante, a usina de Foz do Areia, como também no trecho jusante a Foz do Areia. Tá? Esse cavado vai seguir atuando aí no dia de hoje, então ainda é esperado aí a ocorrência de chuva na bacia do Iguaçu e principalmente aí no trecho de cabeceira, né? No trecho montante aí, a usina de Foz do Areia. Também teve um pouquinho de precipitação aí sobre o Tibagi, por conta da atuação dessas áreas de estabilidade, mas pegou bem pontualmente, né, os totais um pouco mais baixos aqui sobre o Tibagi, e também sobre o Lago de Itaipu. Tá? Tem um pouquinho de chuva, mas nada muito significativo, não. Tá? Em relação às temperaturas, elas elevaram aí nos primeiros dias da semana operativa, nas capitais do Sul e do Sudeste. Na terça-feira, com a passagem da frente fria que eu mencionei no começo da apresentação, foi observado um declínio nas temperaturas em Porto Alegre na terça-feira e na quarta-feira em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e também Campo Grande. Tá? Apresentaram aí declínio nas temperaturas e vem no patamar estabilizado, em estabilidade, né, no patamar mais baixo aí nos últimos dias. Elas estabilizarem no patamar um pouco mais baixo aí, em decorrência dessa entrada de ar frio, dessa frente fria. A geração eólica ela iniciou elevada, começou a semana em patamar elevado e no final do domingo ela declinou um pouco, praticamente se manteve estável nos últimos dias, né? Teve um declínio no domingo e estabilizou nos últimos dias. Os ventos eles seguiram sendo favorecidos aí pela atuação, como pode ser observado aqui nessa figura, aqui à direita, né, com a média semanal da velocidade do vento aí a 10 metros. Os ventos eles seguiram sendo favorecidos aí pela atuação dos alísios, principalmente aí nos parques eólicos do litoral, da faixa do litoral norte, da região nordeste, né? Então, os parques estão localizados sobre o Ceará e o Rio Grande do Norte, e também pela atuação do sistema de alta pressão nos parques do interior da Bahia e do Piauí.
Como a gente pode observar aqui, essas regiões estão com um tom mais laranjinha, ficaram com uma média semanal aí de velocidade do vento em torno de 5 metros por segundo. Tá? Então, justamente aqui no interior do Piauí, no norte da Bahia, na faixa litorânea, né, do Rio Grande do Norte do Ceará e também aqui no sul da Bahia. Tá? Então, mesmo com a passagem dessa frente fria, os ventos seguiram aí sendo favorecidos aí por esses sistemas, né? Tanto a atuação dos alisos como também aí a atuação do sistema de alta pressão. E em relação à geração fotovoltaica, ela se manteve estável aí no decorrer da semana. Eu ia esquecendo de falar, né, da geração fotovoltaica, ela não apresentou aí variações aí no comportamento aí ao longo da semana, tá? Ela se manteve estável. Bom, para a próxima semana, os modelos eles mantêm ainda um pouco de precipitação na bacia do Rio Iguaçu. Essa chuva aí, decorrente da atuação do cavado aí no dia de hoje, né? Esse acumulado aí que está sendo previsto aí, principalmente de hoje para amanhã, aí sobre o trecho de cabeceira aí da bacia do Rio Iguaçu, né? Trecho montante Foz do Areia, como também aí um pouquinho aí na cabeceira do Rio Uruguai também, mas bem mais pontual, né? Os maiores totais a princípio devem ficar aí no trecho de cabeceira da bacia do Rio Iguaçu. Também tem um pouquinho previsto para o Paranapanema, mas bem pontual também aí sobre o Tibagi, trecho de cabeceira do Paranapanema, totais aí bem pontuais, nada muito significativo não. Para as demais bacias, sim, tem a permanência das pancadas de chuva no extremo norte do país, né, como já vem ocorrendo nas últimas semanas, né, sem alterações na ocorrência de precipitação aí para essas bacias aqui do extremo norte. Tá? E em relação às demais bacias aí do Sistema Interligado Nacional, né, as bacias de interesse aí para o SIM, não há previsão de precipitação aí para as demais bacias aí de interesse do SIM. Tá? Permanece a ausência de precipitação sobre as bacias. Bom, as temperaturas, elas a partir desse cenário que está sendo previsto pelos modelos, né, para a semana que vem, para a próxima semana operativa, as temperaturas elas começam a elevar gradativamente a partir do sábado. A partir de amanhã, elas começam a elevar nas capitais do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e também em Campo Grande. Em termos de média semanal, é esperado se esperando uma elevação nas temperaturas do Sul, em São Paulo e também em Campo Grande, então, em termos de média semanal da temperatura, tá? E em relação às demais capitais aí do país, elas devem permanecer em estabilidade em termos aí de média, tá? Em média de temperatura, tá? Para a próxima semana. Como não teremos aí passagem de frente fria na próxima semana, a geração eólica ela deverá apresentar uma elevação, né, em termos aí de geração média, tá? Como não tem a passagem de frente fria. E enquanto que a geração solar ela deve praticamente se manter aí sem mudanças aí, em estabilidade e em patamar elevado aí para a próxima semana. Então, um cenário similar aí ao que se verificou aí na semana atual. Tá? Então, esses são os principais destaques que eu tinha para passar a vocês. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas e agradeço a atenção. Obrigada pela apresentação, Rafael. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos, que vai fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Carlos? Muito obrigado, Mariana. Vou iniciar o compartilhamento da tela. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Vou fazer a apresentação agora dos resultados da previsão hidrológica para a revisão 2 do PMO de agosto. Iniciando pela previsão de precipitação nas bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. A gente pode perceber que para todo o horizonte de previsão não são constatados volumes de precipitação significativos, mesmo na bacia do Paranapanema, que dentre as outras bacias analisadas que possui um maior volume, não são constatadas precipitações acima de 5 milímetros. Então, passando para a avaliação das zenas no subsistema sudeste,
percebe-se que o subsistema sudeste já vinha com um decréscimo de ENAs desde o mês de junho e que as previsões indicam que a tendência é manter este comportamento com o fechamento do mês de agosto em 57% da MLT, que corresponde ao pior do histórico. Para a bacia do Rio Grande, também percebe-se uma redução gradativa nas ENAs, com a previsão mensal mantendo o mesmo patamar verificado no último dia, que fica em torno de 46% da MLT, correspondendo ao pior do histórico para a bacia do Rio Grande. Na bacia do Rio Paranaíba, assim como na do Rio Grande, percebe-se uma redução gradual nas afluências da bacia, sendo o último valor de ANA verificado correspondendo a 53% da MLT, e a previsão para as próximas semanas é de manutenção desse comportamento, com a previsão mensal do mês de agosto ficando em 51% da MLT, que corresponde ao segundo pior do histórico. Na bacia do Rio Paranapanema, diferentemente das demais, a gente vinha de um aumento aqui na semana do dia 17 de julho, e a seguir passou-se a verificar uma redução das ENAs, e a previsão para as próximas semanas é de manutenção do último patamar verificado em torno de 39% da MLT, correspondendo ao quinto pior do histórico para a bacia do Rio Paranapanema. Já para a bacia do Paraná também se constata uma leve redução nas ENAs ao longo do tempo, com o último patamar verificado de 60% da MLT, e a previsão para as próximas semanas continua a redução nas ENAs, com a previsão do fechamento do mês de agosto de 57% da MLT. Passando-se para o subsistema sul, a previsão de precipitação para as bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, diferentemente do subsistema sudeste, como o Rafael já tem mencionado aqui para o Iguaçu, a gente verifica um pouco mais de precipitação nos primeiros dias do horizonte de previsão, com o dia 13 com a precipitação próxima aí dos 20 milímetros para a precipitação por conjunto, e nos demais dias do horizonte de previsão não se constata precipitação tão significativa assim, com exceção dos dias 14 e do dia 16. Para a bacia do Rio Uruguai, percebe-se um volume aproximadamente constante em todo o horizonte de previsão, mas também não muito significativo, em torno de 5 milímetros nos melhores dias. Então, aqui a gente vê as ENAs no subsistema sul, que vinham de uma redução desde a semana operativa do dia 24 de julho. E na atual semana operativa voltaram a aumentar, e a previsão indica que a tendência é continuar com esse aumento, com a previsão de fechamento mensal em torno de 33% da MLT, sendo esse o nono pior do histórico. Passando então para a bacia do Rio Iguaçu, conforme a precipitação constatada, a gente vê então um aumento aqui na primeira semana, seguido de uma redução para as próximas semanas, fechando o mês então com 31% da MLT. Para a bacia do Uruguai, já se percebe um comportamento um pouco mais estável. Nas primeiras 2 semanas, as ENAs ficam em torno do último patamar verificado, sendo de 28% da MLT. E a previsão mensal fica em torno de 31% da MLT, sendo essa a 8ª menor do histórico. Passando para os subsistemas norte e nordeste, nas bacias de São Francisco e Tocantins não se percebe precipitação no horizonte de previsão. Com isso, a gente percebe o subsistema nordeste, que vinha do patamar estável, com a última ENA verificada em torno de 43% da MLT, e a previsão para o mês muito próximo, sendo 42% da MLT, esta que corresponde à 4ª menor do estado. Aqui vemos então a bacia de São Francisco, que é bastante correlacionada então com o subsistema nordeste, um comportamento bastante estável, sendo então o fechamento para o mês de agosto previsto em 42% da MLT. Para o subsistema norte, também se constata uma redução nas afluências vindo desde o mês de junho,
com a previsão indicando a manutenção desse comportamento, caindo do patamar já verificado de 87% para um patamar de 81% no fechamento do mês de agosto. Tocantins refletindo o comportamento do subsistema norte, com a redução das afluências desde o mês de junho, e a previsão é a manutenção desse comportamento, com o fechamento de 60% da MLT. Aqui vemos, então, as zenas para as semanas entre dia 14 e dia 27. A gente percebe que a maioria das bacias do sistema encontram-se na faixa abaixo de 80% da MLT, com exceção de algumas bacias no norte, São Balbina, São Antônio de Ari, Araguari, e outras bacias na faixa entre 80% e 120% da MLT. Com relação às previsões mensais para o mês de agosto, podemos ver aqui que, entre si, as previsões do PMO, revisão 1 e revisão 2, elas ficaram bastante próximas. Uma maior diferença para as previsões no sul e no PMO, para as revisões diminuíram em torno de 10%. Nos demais subsistemas, as previsões se mantiveram constantes ao longo das revisões do PMO. Aqui para a previsão mensal de agosto e setembro, percebemos, então, que a variação entre os três cenários ela ficou bastante próxima entre as revisões, com a variação do Sudeste indo de 32% até 155%, para o Sul uma variação um pouco maior, indo de 11% até 302%. No Nordeste, essa variação fica de 27% até 79%. Enquanto para o Norte, a variação ela fica entre 59% e 119% da MLT. Apresentando, então, a evolução dos armazenamentos dos subsistemas, percebe-se que desde aqui do mês de abril, aproximadamente, os subsistemas Norte, Nordeste e Sul vêm sendo utilizados, e Sudeste, perdão, enquanto o Sul aqui começou a ser utilizado um pouco mais a partir do mês de julho. Fechando, então, o EAR em 76% para o subsistema Norte, 52% para o subsistema Nordeste, 39% para o subsistema Sul e 24% para o subsistema Sudeste. Com relação à evolução do armazenamento de alguns aproveitamentos do sistema, vemos Itumbiara, Nova Ponte e Invocação com um armazenamento em torno de 2%, enquanto Furnas vem reduzindo esses armazenamentos, atingindo em torno de 21% atualmente, e Serra da Mesa estão em 28%, por último, Três Marias em 47% do armazenamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu passo a palavra para Mariana. Mariana, muito obrigado. Carlos, eu que agradeço pela apresentação. Agora a gente vai passar a palavra para o Paulo Vitor, que vai fazer a apresentação sobre operação hidráulica. Paulo Vitor. Muito obrigado, Mariana. Uma boa tarde a todos. Vamos, então, dar um destaque sobre os principais pontos da nossa operação hidráulica. Como de praxe, temos aqui algumas de nossas salas de crise e situação, que são coordenadas pela ANA, e são fóruns de discussão entre os usuários da bacia, dos reservatórios e também o setor elétrico, para fins de melhor compartilhamento de informações. Todavia, desde o nosso último encontro, não tivemos outras oportunidades de salas para se reunir, que algumas acontecerão mais ao final do mês. Assim sendo, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da operação decorrente da flexibilização dos níveis mínimos operativos para os reservatórios de Ilha Solteira e também de Três Irmãos, de modo que já há algum tempo temos tendo a autorização, seja pelas resoluções ANA ou também por deliberações do CMSE e da CREG, para excursionar abaixo do nível mínimo operativo 325/40,
onde nas últimas semanas de julho e já no início de agosto estivemos ali por volta da cota 325 como nosso mínimo, onde na vigente semana operativa que finda hoje, já estamos ali com permissão para estacionar até 324,80, seguindo para a semana seguinte para 324,60 e, por fim, por volta da 324,40, com destaque para que a operação até o momento visa manter os níveis desses reservatórios acima dos limites mínimos definidos. Todavia, também por solicitação dos usuários do setor aquaviário de transporte e também das agências responsáveis, para fim de mitigar as ações desse depressionamento nas operações da hidrovia nos presentes dias, foi solicitado ao ONS, em forma de tratativas e acordos, para a operação de pulso de vazão defluente em Nova Vanhandava, de modo a manter a navegabilidade possível em alguns desses trechos. Assim sendo, esses pulsos seriam de vazão defluente por volta de 4 horas em Nova Vanhandava, com valores que variavam de acordo com as necessidades, indo por volta de 700 a por volta de 900 metros cúbicos por segundo durante essas 4 horas. Desde o início dessa operação, ocorreram 21 pulsos que foram divididos entre os dias 17 de julho a 12 de agosto. Dessa forma, temos aqui até os níveis para o dia de ontem, para 3 irmãos na cota 325,09 e para ilha solteira 324,93. Além disso, a respeito das salas de crise e acompanhamento, já há algum tempo as bacias do Rio Grande e Paranaíba, como também a própria sala da hidrovia Tietê-Paraná, foram reunidas na sinergia para uma sala de crise da bacia do Rio Paraná, em meio a uma discussão mais centralizada e mais global em relação aos interesses dessa bacia e das suas discussões. Todavia, ainda não temos uma nova reunião agendada para essa sala. Quanto à questão dos volumes de espera, não tivemos alterações nos seus volumes para a semana operativa vigente. E também cabe destacar que no último dia 28 de julho foi realizada a reunião do Plano de Prevenção de Cheias, o nosso ciclo que inicia em outubro deste ano, com os agentes de geração, onde ali foi exposto as metodologias de cálculo, as premissas e também os resultados obtidos até o momento. Cabe destacar também que esse plano de cheias, a sua minuta do PAPC, já foi encaminhado aos agentes de geração responsáveis para, enfim, uma validação que deve ocorrer até a nossa próxima reunião, que está agendada para o dia 25 de agosto de 2021. Quanto ao nosso calendário e nossas expectativas para as próximas salas, ainda mais ao final deste mês, devemos ter cerca de 3, sendo elas a da Bacia do Paranapanema, no dia 27, da região sul, no dia 26, e do Tocantins, no dia 31. Para as bacias do Rio São Francisco, seremos no dia 8 de setembro, e para o Paraná, como já bem informado, não temos uma data ainda para compartilhar com vocês. E assim eu concluo minha participação nesse fórum e agradeço pela atenção. Uma boa tarde. Obrigada, Paulo Vitor, pela apresentação. Agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Quando a gente retornar, a gente vai responder a primeira rodada de perguntas e, na sequência, a gente vai dar seguimento às apresentações do segundo bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Agora a gente ia responder as perguntas que foram enviadas pelo chat, mas, por enquanto, a gente recebeu uma única pergunta do Marcos Holanda. Marcos, a gente vai deixar para responder essa sua pergunta junto com as perguntas do segundo bloco, ok? E aí agora a gente vai, então, começar as apresentações do segundo bloco. Nesse segundo bloco, a gente vai abordar as questões relativas à previsão de carga, para programação diária e acompanhamento diário e semanal. Vai abordar também a previsão de carga do PMO. Vamos falar também dos resultados do PMO e das intervenções energéticas relevantes. E agora eu vou passar a palavra para o Lio, que vai fazer a apresentação sobre a previsão de carga da programação diária e acompanhamento diário e semanal. Lio, a palavra está com você. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Vou começar aqui a apresentação. Bom, começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, os destaques que a gente tem para essa semana foi que foi uma semana atípica, né, principalmente marcada pelo Dia dos Pais, no domingo, e uma queda de temperatura no dia 11. Porém, foi uma semana muito boa, previsão, conseguimos aí com uma certa acurácia
prever o comportamento do subsistema, e os resultados que a gente teve na semana foram muito bons. Então, assim, quando a gente compara os desvios em até 3% do PDP contra o prévio carga D100, o PDP ficou com 100% dos desvios abaixo de 3% contra 91% do prévio carga D100. Um MAP de 0,80% para o PDP contra 1,48% do prévio carga D100. Passando para o subsistema sul, teve a queda de temperatura um dia antes em relação ao sudeste, né? Porque a frente fria passa pelo sul e vai seguindo em direção ao sudeste. Teve essa queda aqui no dia 10, mas no geral a semana foi muito boa para o subsistema, né? Que por ter uma carga um pouco menor que o do Sudeste e Centro-Oeste, é mais volátil e qualquer variação percentual toma grandes proporções, né? Mas com isso, 88% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3% contra 82% do prévio carga D100, 1,51% de MAP contra 1,80% do D100. Passando para o subsistema Nordeste, o Nordeste também teve um excelente resultado aí. Teve pancadas de chuvas pontuais nas principais capitais do Nordeste, mas foi um excelente resultado assim para a semana, e a gente tem que aí, ó, 98% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3% contra 93% do prévio carga D100, um MAP de 1,11% contra 1,35% do prévio carga. O subsistema norte é um subsistema muito menor, né, com cerca de 40% da carga sendo representada pelos consumidores livres, né, e pela alta incidência de chuva e também pela variação de consumidores livres, a carga ficou muito volátil essa semana, deixando bastante difícil a previsão, mas os resultados foram que 67% dos desvios ficaram até 3% contra 66% do prévio carga D100, um MAP de 2,33% para o PDP contra 2,48% do prévio carga D100. Mas quando a gente olha o subsistema, todos os subsistemas consolidados no SIM, vemos que a previsão veio muito boa, muito próxima da carga verificada, e os resultados da semana foi que 100% dos desvios do PDP ficaram abaixo de 3%, contra também 100% do prévio carga D100. Aqui só teve um único desvio entre 3% e 4% do prévio carga D100, que ocorreu aqui no dia 10, justamente no dia em que o Sul estava com uma carga mais baixa, que foi o dia da frente fria do Sul. Mas o MAP do PDP ficou em 0,85% contra 1,07% do prévio carga D100. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês. Eu devolvo a palavra e encerro minha apresentação. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Lil, pela sua apresentação. Eu agora vou passar a palavra para a Marcela, que vai fazer a apresentação sobre a previsão de carga do PMO. Marcela? Oi, Mário, boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Vou partilhar com vocês a apresentação. A partir de agora, a gente começa a falar da previsão de carga no horizonte semanal, com base na segunda revisão semanal que foi consolidada para o mês de agosto, no dia de ontem. Nós começamos pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. A semana em curso, que é a segunda semana operativa do mês, a expectativa que nós temos de fechamento sinaliza para nós um desvio de 1,7% em relação ao que foi projetado para essa semana na revisão passada, na revisão 1. O que nós temos a destacar em relação a esse subsistema na semana corrente as temperaturas amenas observadas durante grande parte do período. Nós começamos uma semana com temperaturas um pouco mais elevadas, e nós tivemos antecipação da passagem da frente fria que foi utilizada, né, como premissa para a consolidação do valor dessa semana. Nós tínhamos previsão de que ela entrasse por volta do dia 12 de agosto, e ela antecipou para o dia 11, e nós tivemos aí a ocorrência de mais dias com temperaturas mais baixas, como as que nós estamos observando no dia de hoje. Para a próxima semana, a expectativa que nós temos é de ocorrência de suave elevação das temperaturas nas capitais, mas com exceção para o Rio de Janeiro, onde a gente espera uma manutenção do comportamento que está sendo observado na semana em curso,
questão de estabilidade. Em função disso, nós fizemos um ajuste da terceira semana operativa, uma redução em relação ao que havia sido projetado no estudo anterior de 1,1%, e esse mesmo ajuste nós fizemos também para as semanas 4 e 5. Ainda que esses valores eles tenham reduzido em relação ao que tinha sido projetado no estudo anterior, a gente pode observar que a gente vislumbra aí que a carga para as próximas semanas do mês de agosto, ela siga num patamar crescente, e com isso, né, com as 2 semanas verificadas e mais a projeção para as 3 semanas restantes do mês, hoje nós temos uma expectativa de fechamento do mês de agosto com um valor sinalizando um desvio de menos 2,7 em relação ao que havia sido projetado na revisão zero do PMO de agosto. Seguindo para o subsistema sul, essa semana ela está fechando com um valor acima daquele que nós havíamos projetado para a segunda semana operativa do mês, na revisão passada, mas nada muito diferente, um desvio de apenas 1,4%, e nesse subsistema a gente ressalta também a antecipação da passagem dessa frente fria, ela se deu no dia 10, e com isso também nós tivemos uma maior incidência de dias com temperaturas máximas e mínimas mais baixas. Mas acontece que no subsistema sul, como a gente sempre destaca, esse comportamento da carga mais elevada, ele está associado à carga voltada para o aquecimento, quando as temperaturas elas ficam muito baixas na região, então por isso esse valor acima do que havia sido projetado. Para a próxima semana, nós temos sinalização de que as temperaturas elas tenham também uma suave elevação em relação ao que está sendo projetado nessa semana. Em função disso, nós fizemos um pequeno ajuste, né, do que havia sido considerado na revisão 1, e fizemos somente na terceira semana, um ajuste de 0,3%, e mantivemos as semanas 4 e 5 com os valores considerados anteriormente. Com isso, a expectativa que se tem hoje de fechamento do mês de agosto nesse subsistema é de um valor sinalizando um desvio de 1,6% em relação à projeção inicial. Passando para o subsistema Nordeste, nós podemos observar que os desvios, tanto da primeira semana quanto da segunda semana do mês, eles ficaram bastante pequenos, ou seja, a carga observada está bem dentro daquela que está sendo prevista semana após semana. A semana em curso, ela aponta para nós uma variação de apenas 0,8% em relação ao que havia sido projetado para essa semana, na revisão 1, em função do comportamento da carga, assim, tão aderente às previsões, nós fizemos um pequeno ajuste somente na terceira semana operativa, né, em relação ao período restante do mês. Então, essa terceira semana, ela sofreu uma alteração de menos 0,5%, e nós mantivemos os valores para as semanas 4 e 5. Então, com essas considerações, né, com 2 semanas verificadas e mais praticamente a manutenção dos valores projetados para as semanas à frente, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês com um valor bastante aderente àquele que foi projetado inicialmente para o mês de agosto, indicando um desvio de apenas menos 0,5%. O que a gente tem a destacar em termos de condições meteorológicas para esse subsistema é que ele segue já há bastante tempo com condições bastante estáveis, tanto em relação à temperatura quanto à precipitação, e é o que a gente espera para a próxima semana. O único destaque que nós temos é que tanto na semana em curso quanto que está sendo previsto para a próxima semana, em relação às capitais de Recife e de Salvador, que em relação à precipitação, tem previsão de precipitação para a próxima semana todos os dias, mas precipitação assim, de pouca intensidade, somente chuva fraca nas madrugadas e início da manhã. Para o subsistema norte, os valores observados, né, nas 2 primeiras semanas do mês, eles estão bastante ajustados às projeções que têm sido feitas a cada semana. A semana em curso, ela segue variando 0,4% em relação à projeção. Lembrando que a segunda semana operativa, a gente fala de uma expectativa de fechamento dela, né, com base no que foi consolidado no dia de ontem, quando nós tínhamos valores verificados até quarta-feira,
uma expectativa para fechamento da quinta-feira, que foi o dia de ontem, e mais o que havia sido previsto para o dia de hoje no PDP. Então, essa é uma expectativa de fechamento da semana. Em função desse comportamento bastante ajustado nas 2 primeiras semanas do mês, nós não vimos necessidade de fazer ajustes para as próximas semanas e, por isso, elas seguem sem variação em relação ao que havia sido projetado no estudo da revisão 1 do PMO de agosto. E com todas essas considerações, hoje, a expectativa de fechamento do mês de agosto, ele segue sem variação em relação ao que foi projetado inicialmente no PMO, sem variação percentual, né? Em megawatt, a gente tem uma variação de 2 megawatts, simplesmente. Bem, então, para contextualizar, nós temos aqui o acompanhamento da carga do Sistema Interligado Nacional. Os desvios observados nas 2 primeiras semanas do mês, eles seguem bastante influenciados pelo comportamento da carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A semana em curso está com um desvio de menos 0,8, nada muito expressivo em relação ao que nós havíamos considerado, né, como previsão para essa semana. As próximas semanas operativas, né, que é o período da terceira à quinta semana do mês, os pequenos ajustes, eles também estão bastante influenciados pelos ajustes do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e com isso, contextualizando tudo, hoje nós temos uma nova projeção para o mês de agosto, indicando uma variação de menos 1,4% em relação à projeção inicial. Aqui nós temos as considerações da semana em curso, que já foram ditas durante a apresentação de cada um dos subsistemas. Nada muito relevante a destacar, a não ser em relação às temperaturas. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ocorrência das temperaturas amenas, e no caso dessa semana, né, a semana de 7 a 13, o destaque também está relacionado à antecipação da passagem dessa frente fria, está acarretando temperaturas mais amenas do meio da semana para o final. No subsistema Nordeste e Norte, a manutenção das condições meteorológicas observadas nas últimas semanas, mas nada diferente do que se é esperado para essa época do ano. Em termos de premissas que foram consideradas para a elaboração das previsões para as semanas à frente, com destaque, né, para a próxima semana, que é a terceira semana operativa do mês, que é de 14 a 20, em termos econômicos, a gente destaca o aumento recorde das vendas internacionais, o que vem mantendo, né, os patamares elevados da indústria e vem estimulando também a criação de novos empregos. Tem também como destaque a diminuição das restrições locais, que estão sendo provocadas pelo avanço da vacinação, e a melhora das atividades do setor de serviços, onde se concentra cerca de 70% do emprego gerado no país. Esse foi um setor que, em relação aos outros, ele demorou um pouco mais para apresentar sinais de retomada, mas agora a gente observa isso em função também do avanço da vacinação. No que tange às sinalizações meteorológicas, o que a gente espera para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul é a ocorrência de temperaturas superiores às observadas na semana em curso, com exceção simplesmente para o Rio de Janeiro, onde a gente espera temperaturas bastante semelhantes às observadas na semana em curso. Em relação aos subsistemas Norte e Nordeste, eles seguem com as mesmas condições meteorológicas observadas nas últimas semanas. Bem, essas eram as informações em relação ao acompanhamento semanal da carga, em relação às previsões também, que foram projetadas no estudo dessa última revisão. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para responder os questionamentos que se fizerem necessários. Obrigada, Mariana, e retorno a palavra a você. Obrigada, Marcela. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai fazer a apresentação sobre os resultados do PMO e vai apresentar também as intervenções energéticas relevantes. Lucas? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Só um minutinho, eu vou compartilhar a tela para a gente dar sequência.
Bom, então, seguindo com a nossa reunião semanal, eu vou falar um pouco para vocês sobre os resultados da revisão 2 desse PMO de agosto, que abrange aí a semana operativa de 14 a 20 de agosto. Então, entrando diretamente nos resultados do modelo Decomp, uma vez que a gente não tem nenhuma atualização, nenhum destaque para essa revisão, a gente pode perceber aqui nesse bolotário os valores, né, de custo marginal da operação em todos os subsistemas. A gente pode ver que todos os subsistemas estão com os valores equalizados entre si, em todos os patamares de carga, e esses valores, né, compõem um valor médio de R$ 3.044,45. Então, assim como falado na última reunião, né, esse valor agora se torna o novo valor, né, que maior já alcançado nas revisões, né, nos estudos. E a gente também pode perceber aqui nesse bolotário o limite atingido. Então, a gente tem o limite entre os subsistemas Nordeste e Sudeste Centro-Oeste, né, a ANESE, e foi atingida no patamar de carga pesada, média e leve. Passando agora um pouco sobre a variação do CMO desde a última revisão até esta, né, esse valor que a gente apresentou no slide anterior. Na última semana a gente tinha um valor médio de R$ 2.901 aproximadamente, e já era esperado uma elevação do CMO, como a gente pode ver pelo estudo de previsão perfeita, né, que a gente já projeta a próxima semana. E a gente, né, constatou isso nessa revisão, chegando ao valor de R$ 3.044. Um outro fator, né, outros dois fatores que contribuíram principalmente para essa elevação foi a atualização da previsão de vazões e também a disponibilidade das usinas térmicas e das hidrelétricas. Apesar dos níveis de partida e da previsão de carga terem ido no sentido contrário, né, não foi suficiente e a gente acabou tendo um aumento aí aproximado de R$ 150 por megawatt-hora. Aqui a geração térmica, né, o resultado da geração térmica do modelo Decomp, a gente teve um despacho de quase 15 gigawatts, né, um pouco menor em relação à última semana, e nessa semana a gente teve, né, uma disponibilidade menor e a gente até viu o impacto disso na variação do CMO no slide anterior. E a gente também gosta de lembrar sempre que esse valor é mais um valor informativo, uma vez que a programação diária, né, que faz o despacho por ordem de mérito, e também nesse valor a gente não está considerando o despacho por garantia energética, né, que na próxima semana ainda está sendo aplicado para Porto Sergipe 1, para a UTE de Porto Sergipe 1. Então, aproximadamente um pouco mais de 1 giga aí de diferença. E então, falando já, né, aproveitando o gancho falando sobre as usinas da GNL, a gente tem Santa Cruz, né, Linhares e Porto Sergipe 1, que se encaixam com essa característica. E Santa Cruz e Linhares, né, elas estão no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e a gente tem um benefício de 1.700, um pouco acima de R$ 1.700 por megawatt-hora, né, um valor bem acima do seu CVU, e isso, né, faz acontecer então o despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa de 16 a 22 de outubro. E para Porto Sergipe 1, que está no Nordeste, a gente tem um benefício de R$ 338 por megawatt-hora, aproximadamente, que é um pouco acima do seu CVU. Então, também se caracteriza o seu despacho antecipado para a semana operativa de 16 a 22 de outubro. Passando agora sobre as condições, né, de energia armazenada nos subsistemas, a gente inicia pelo Sudeste e Centro-Oeste. A gente partiu, então, nessa revisão com valor de 24,4%. Tem uma expectativa de, no fim do mês, chegar em 21,2%, né, um pequeno declínio. E para o segundo mês, onde a gente tem todos os cenários analisados, há essa dispersão de 13,7% até 22,4%. Para o Sul, a gente parte de 37,5%, um declínio mais considerável em comparação ao Sudeste e Centro-Oeste, indo até 24,2% no final do mês, e uma dispersão bem maior, né, indo de 5,6% até 74,5%. O Nordeste parte de 52,6% nessa revisão, tem um pequeno decréscimo até 48,9% ao fim do mês, né, essa expectativa, e para o segundo mês, uma pequena variação de 39,2% até 43,5%.
E o norte parte de 76,6%, chega ao final do mês com 73,5%, e tem também uma pequena variação para o mês de setembro, tendo seu valor esperado ali na casa de 63%. Para essa próxima semana operativa, a gente recebeu também as ofertas de importação de energia, tanto do Uruguai quanto da Argentina. Para o Uruguai, a gente recebeu a oferta de 2 agentes, né, Eletrobras e a Enel. Ambos ofertaram 4 blocos, totalizando 285 megawatts. Para a Eletrobras, a gente tem a variação aí, né, do valor de R$ 1.088,12 até R$ 1.908,06. E da Enel, né, para o Uruguai, uma variação de R$ 1.090,42 até o bloco mais caro de R$ 1.912,69. A importação vinda da Argentina, a gente também recebeu a oferta da Enel e foi dividido em 5 blocos, né, totalizando 2.200 megawatts. E esses valores, tendo seus valores variando de R$ 1.312,09 até R$ 1.817,46. Passando agora, então, para as intervenções energéticas relevantes, a gente traz aqui o período analisado, né, a próxima semana operativa de 14 a 20 de agosto, e o critério de relevância que a gente utiliza para classificar essas intervenções são intervenções em unidades geradoras que alterem os limites sistêmicos ou intervenção em unidades geradoras de grande porte. Então, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente já tem aqui para o HE Itaipu, no setor de 50 Hz, 2 manutenções preventivas mensais, e para o G1 está programado do dia 15 ao dia 16 de agosto, e da G7 está programado do dia 19 ao dia 20 de agosto. Para o TE Cubatão, a gente tem no período de 15 de agosto a 31 de agosto, na UG2, uma manutenção corretiva nas válvulas redutoras de vapor. Para o HE Três Irmãos, na UG1 a gente tem para o dia 16 uma manutenção corretiva no circuito de proteção. Seguindo no Sudeste Centro-Oeste, em Porto Primavera, a gente tem para o G10 e para o G12 a instalação das comportas de manutenção a montante e jusante da UG11, está programado para o dia 16, e a partir do dia 16 até o dia 22 de setembro, dia 16 de agosto a 22 de setembro, a gente tem para o G11 a manutenção preventiva programada. E na UHE Ilha Solteira, na UG19, de 19 a 20 de agosto a gente tem a manutenção no regulador de velocidade. Na UHE São Simão, a gente tem no período de 20 a 29 de agosto a manutenção preventiva programada para o G4, e na UTE Santa Cruz, para todas as usinas, a gente tem a substituição do sistema supervisório programado do dia 17 de agosto até 13 de setembro. Indo agora para o subsistema Sul, na OHE Barra Grande, a gente tem uma manutenção corretiva no anel coletor, que está programado para o dia 15 de agosto, na UG1. Para o G3 de Salto Osório, a gente tem uma parada da unidade geradora, né, de forma a sanar o ponto quente na chave seccionadora, está programado aí para o próximo dia 15 de agosto. E na G2, para o dia 15 de agosto também, a gente tem a manutenção nos relés de proteção da OHE Governador Ney Braga, na G2. No subsistema Nordeste, a gente tem na UTE Termopernambuco, também para toda a usina, substituição do sistema de controle distribuído, e ele está programado aí para o dia 16 de agosto até o dia 31 de agosto. E no subsistema Norte, para o HE Itumbiara, a gente tem na UG3 a manutenção corretiva no regulador de velocidade, que está programado para os próximos dias 14 e 15 de agosto. Na UHE Santo Antônio, nas dias 1, 2, 3 e 4, para o dia 16 de agosto, a gente vai ter a manutenção corretiva para sanar um vazamento de óleo do transformador. E em Belo Monte, na UG13, a gente tem uma manutenção de garantia contratual do fabricante, que está programada de 16 de agosto até 16 de setembro. E, por fim, na OHE Tucuruí, a gente tem uma inspeção semestral nos anéis coletores da UG2, que está programado para o dia 20 de agosto. Encerro, então, assim, minha apresentação. Mariana, devolvo a palavra para você
e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Lucas, obrigado pela apresentação. Agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e quando a gente retornar, a gente vai responder a segunda rodada de perguntas e, na sequência, a gente vai dar seguimento às apresentações do terceiro bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Antes de iniciar o terceiro bloco de apresentação, a gente vai responder as perguntas que foram enviadas pelo chat. Tá? Vamos começar, então, aqui com a pergunta do Marco Holanda, da Universidade de São Paulo. A pergunta é: prezados, boa tarde. Vocês possuem alguma nota técnica de como vocês calculam as precipitações observadas para uma subbacia? De quais postos são utilizadas as medições para cada subbacia e como é o cálculo quando o valor observado é inconsistente? Marcos Holanda, quem vai responder essa pergunta é o Rafael. Rafael, a palavra está com você. Opa, obrigado, Mariana. Oi, Marcos, boa tarde, obrigado pela pergunta. Não existe nenhuma nota técnica a respeito desse cálculo, não. O ONS ele faz o cálculo da média aritmética de todos os postos ou estações meteorológicas que estão localizados dentro do contorno da bacia, da subbacia ou do trecho de bacia. A partir dos dados dos postos, são verificados os valores extremos, inferior e superior, e também os valores nas vizinhanças. Aí, em caso de inconsistência nas localidades onde existe radar meteorológico, esse posto ele é comparado com as imagens de radar e com os postos vizinhos, né, desse posto. Né? E, em caso de ser considerado inconsistente, ele é estimado pelo meteorologista, que faz parte do processo de consolidação do dado de precipitação. Espero ter respondido a sua pergunta. Beleza, Rafael, obrigada pela resposta. Vamos para a próxima pergunta agora, da Amanda Amorim, Holanda, da Casa dos Ventos. A pergunta é a seguinte: prezados, boa tarde. Durante essa semana foi informado diariamente no IPDO que houve corte de geração fotovoltaica e solar no Nordeste para controle do fluxo FNESE. O ONS já opera com a flexibilização dos limites de intercâmbio em N-1. Nesse caso, este recorrente com standoff de geração renovável não deveria ter sido minimizado? Obrigada. Cindy, está com você a palavra. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. Então, realmente, assim como você indica, o INES recebeu autorização do CMCE para operar com critério de segurança N-1, né? E dessa forma que está sendo feito na programação diária. Porém, em tempo real, temos recebido alertas de queimadas em algumas das linhas citadas na MOP 361. Por esse motivo, é necessário voltar ao critério de segurança N-2 e realizar corte de geração dentro do subsistema Nordeste. Quando essas alertas são encerradas, o tempo real retorna à operação de N-1, o critério N-1. Obrigada, Mariana. Isso. E aí, complementando a fala da Cindy, né, é importante a gente ter em mente que mesmo com a flexibilização do critério, a gente saindo do critério N-2 e estando operando em critério N-1, a gente ainda tem limites de intercâmbios que precisam ser seguidos, né? Então, eventualmente, a gente ainda vai precisar, mesmo estando em critério N-1, ainda vai ser necessário efetuar corte em renovável, sim. Tá? A ideia é minimizar esses cortes, mas tem hora que o corte é inevitável. Tá, ok? Vamos passar, então, para a próxima pergunta, que é a pergunta da Isabela Pereira. Só um minutinho. Isabela Pereira, da Minerva Energia. Vamos lá. Prezados, boa tarde. O subsistema Sudeste Centro-Oeste teve a carga revisada para baixo, tanto na revisão 1 quanto para a revisão 2. Considerando isso, vocês poderiam comentar sobre a revisão de carga mensal do PMO de agosto? Na época da revisão 0, já estava indicando, pelo realizado de julho, que a carga estava mais baixa e menor do que previsto pelo DECOM.
para este subsistema. Quem vai responder a pergunta da Isabela é a Márcia. Márcia? Boa tarde, Isabela. Na realidade, quando a gente faz a previsão de carga, né, para o mensal, você está ali no meados do mês anterior, né, ali no finalzinho, e você não consegue ter uma previsão de temperatura para o mês seguinte, né? E aí, o que a gente tinha, né, de fato, é que nós tínhamos tido um mês de junho e julho com temperaturas bem amenas, inferiores àquelas observadas no mesmo mês do ano anterior. E aí, o que estava se configurando é que você teria, né, um crescimento ali muito assim, a sazonalidade dizia que o mês de agosto iria ser um mês com temperaturas, né, e típicas para o mês de agosto, e aí você teria um aumento natural da carga. Todas as variáveis, né, que a gente tem observado que justificam o crescimento da carga, elas estão mantidas, né? Ou seja, a produção industrial está mantida, retorno de comércio e serviço mantido, isso você pode ver em todos os indicadores, né, econômicos, então está tendo um retorno, e aí a única coisa que está fazendo com que a carga esteja nesse patamar mais baixo é a questão de temperatura. Essa semana, por exemplo, nós tivemos aí uma antecipação da entrada de uma frente fria, que fez com que a gente tivesse um desvio até um pouco maior na carga por conta disso. Você teve mais dias com temperaturas amenas do que daqueles que a gente usou como premissa. Então, assim, quando a gente olha para o mês, para fazer uma projeção para o mês seguinte, né, a gente tem que levar em consideração uma premissa, né? A premissa que nós tínhamos esses 2 meses a gente está com a temperatura, com a carga um pouco mais baixa, por conta de uma temperatura que vem se mostrando inferior àquilo inferior àquilo que se esperava até para o mês. Né? E o mês de agosto, a premissa era que não seria, nós tínhamos a premissa que teria um mês, né, normal. Por isso, nós fizemos aí a projeção com uma carga superior. Ao longo das semanas, a gente vai revendo, né, baseada no que vem se verificando, e as projeções, aí sim nós temos previsão para a semana seguinte, até 10 dias à frente, a gente sabe aí o que vai acontecer, né, o que pode acontecer, e pode errar, porque como erramos nessa semana, né, por conta de que a gente achava que o que estava previsto é que a frente fria entraria um dia depois, e ela se antecipou, né? E aí a gente já vê aí que a carga deu uma descida. Mas nada que seja esses desvios não estão assim, nada que seja tão discrepante assim, né? Então tá, um abraço. Márcia, obrigada pela resposta. As demais perguntas que foram recebidas e que porventura não foram respondidas, elas serão abordadas junto com as perguntas do terceiro bloco, ok? A gente vai passar, então, agora para as apresentações do terceiro bloco, onde a gente vai abordar as questões relativas aos limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política de operação. Tá? Agora eu passo a palavra para o Paulo, que vai fazer a apresentação dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Paulo, a palavra está com você. Boa tarde a todos, obrigado, Mariana. Vocês já visualizam minha apresentação? Sim, Paulo, eu estou visualizando, sim. Então, como destaque das intervenções elétricas, com impacto da programação energética, nós temos o disjuntor de 500 kV, o 159MB5, de Rio das Éguas, onde ele inicia às 8 horas do sábado e conclui às 17 horas do domingo, com o objetivo de substituição da fase B, que encontra-se avariada. Então, para que o SIM suporte dinamicamente contingência com falha de disjuntor em Rio das Éguas, a programação ela deve manter o fluxo norte-sudeste inferior a 2.600 MW, o fluxo nordeste-sudeste inferior a 3.800 MW, e o recebimento sudeste-centro-oeste inferior a 7.100 MW. Também na área nordeste nós temos a seção de barra 2 do 500 kV de Bom Jesus da Lapa 2,
iniciando no sábado às 7 horas até às 7 horas da segunda-feira, com o intuito de realizar o prolongamento desse barramento para a futura conexão da nova linha de Bom Jesus da Lapa 2 e Janaúba 3. Então, também para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor nesse setor, nós estamos adotando a exportação Nordeste inferior a 8.300 megawatts e o fluxo Nordeste-Sudeste inferior a 4.000. Ainda na interligação Norte-Sudeste, nós temos o banco série da linha Serra da Mesa Samambaia, circuito 3, no terminal de Samambaia, iniciando às 22h50 do sábado, com previsão de conclusão às 17 horas do domingo, para realização de substituição de unidades capacitivas que apresentaram falha nas 3 fases desse banco capacitor série. Então, para que o sistema, para que a interligação Norte-Sudeste suporte contingências nas linhas de 500 kV, como estão listadas nesse slide, nós estamos adotando a restrição do recebimento Sudeste-Centro-Oeste limitado a 7.500 megawatts. Passando para a área Acre-Rondônia, nós temos a intervenção na compressora Back-to-Back 2 da coletora Porto Velho. Esse serviço já começou desde o dia 12, né, quinta-feira, às 8 horas, com previsão de término às 17 horas do domingo, com o intuito de manutenção preventiva e para que garanta um grau de segurança adicional para a região, nós devemos manter esse back-to-back limitado a 250 megawatts e o fluxo Acre-Rondônia limitado entre menos 50 megawatts e mais 200 megawatts, além das usinas Santo Antônio 230, Samuel e Rondon 2, com no mínimo 9 unidades geradoras sincronizadas. Para a área sul-sudeste, nós temos intervenção na seção de barra B do 765 kV, seção de barra alfa 1 do 345 e o trafo 5 de Tijuco Preto, entre de 7 às 17 do domingo, com o motivo da manutenção preventiva das diversas no referido transformador e em chaves seccionadores. Então, para que o sistema ele suporte a perda do transformador 6 e 7, lá de Tijuco Preto, já considerando a atuação da lógica 9, que comanda o corte de geração lá em Itaipu e a abertura de linha de Itaberá Tijuco Preto, nós recomendamos adotar as seguintes restrições: a geração lá de Itaipu 60 Hz inferior a 3.000 megawatts e o recebimento sul inferior a 5.700. Ainda na área sul-sudeste, nós temos o trafo 1 e os disjuntores associados do 500 e do 765 kV da SE Foz do Iguaçu, 60 Hz, na terça-feira, dia 17 de agosto, entre 7h30 e 17 horas, com o intuito de verificar e repor o nível de óleo desse trafo e instalar o relé supervisório de bobina de abertura para defeito. Então, para que o sistema suporte perda simples de equipamentos, seguido de falha de disjuntor, nós estamos adotando as premissas onde a geração de Itaipu seja inferior a 5.200 megawatts e o fluxo Foz do Iguaçu e Vaiporã inferior a 6.600 megawatts. Também nós temos manutenção nesse disjuntor 12264 do 765 de Foz do Iguaçu 60 Hz, no dia 19, quinta-feira, de 7h45 às 12h15, para verificar e sanar vazamento na válvula de interligação desse disjuntor. Então, para que o sistema suporte perda simples de equipamento seguido de falha de disjuntor, estamos adotando o fluxo lá de Foz e Vaiporã inferior a 5.000 MB. E, para finalizar, temos também a linha na área do LCC de Itaipu, né, 50 Hz,
temos a linha de 66 kV, margem direita, Porto do Iguaçu, 50 Hz, e o tráfego, esse Zulu Alfa 902, lá de Porto do Iguaçu, entre 7h30 às 16h30 da segunda-feira, com o intuito de pintura em equipamentos e estruturas de entrada dessa linha. Então, a perda do tráfego, Zulu Alfa 900, ele provocará o bloqueio dos polos 1 e 2, do bipolo 1, pela atuação das proteções de baixo fluxo do circuito primário. Então, para que o sistema suporte essa contingência, nós devemos limitar o LCC inferior a 3.500 megawatts. É isso, finalizo aqui minha apresentação. Agradeço a atenção, fico disponível para quaisquer dúvidas e retorno a palavra para você, Mariana. Paulo, obrigada pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o João Paulo, que vai fazer a apresentação sobre a política operativa. João? Isso. Obrigado, Mariana. Nada. Só um momento. Pode confirmar se a tela está sendo compartilhada, Mariana? Tá, sim. Show. Bom, obrigado. Boa tarde a todos, né? Sou o João. A partir de agora vamos falar um pouco da política operativa dessa semana e sobre o acompanhamento do D100 na programação diária. Antes de iniciar, eu gostaria de destacar que não houve resultados entre geração térmica D100 para o dia 7/8, devido à não publicação do modelo D100 nesse dia. Agora, considerando o despacho de geração térmica, né, Decomp D100 para o SIM, verifica-se que o despacho de geração termoelétrica pelo D100 foi inferior ao do Decomp ao longo de toda a semana operativa. Isso decorre das diferenças de disponibilidade e mérito. Comparando os resultados entre PDP e D100 por subsistema, observamos que em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, os desvios de geração hidráulica devem-se à compatibilização da política e diretriz eletroenergética da semana operativa para o controle do armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema, fechamento do balanço do SIM e ajuste de unit commitment hidráulico. Com relação aos desvios de geração térmica, as principais diferenças foram devido aos testes da UTE GNA1. Com relação ao sistema Sul, as principais diferenças referentes à geração hidráulica se devem aos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa para o controle de armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema e fechamento do balanço do SIM, conforme a autorização do CMSE. Já em relação à geração térmica, o desvio refere-se apenas ao dia 11/8, em que houve desligamento da UTE Canoas em tempo real no dia anterior, não sendo programada no dia 11. Agora, sobre o subsistema Nordeste, as diferenças entre D100 na geração hidráulica, né, foram devidas aos ajustes na geração dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência e nível operativo adequado à operação da UHS Xingó. E em relação à geração térmica, a diferença se dá devido ao despacho antecipado da UTE Porto do Sergipe por garantia energética. Por fim, no subsistema Norte, as diferenças referentes à geração hidráulica devem-se aos ajustes de geração e atendimento aos limites de transmissão e de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, não ocorreram diferenças significativas. Aqui nós mostramos um resumo do intercâmbio internacional. Para essa semana operativa, houve importação pelo Uruguai, por meio das conversoras Rivera e Melo, e pela Argentina, por meio de Garabi 1, com destaque para o dia 7/8, com maior volume de energia importada, totalizando 2.770 megawatt média. Essa imagem, ela ilustra o balanço médio semanal do SIM. Destacamos aqui a carga média do SIM, 65,9 gigawatt médio, um aumento de aproximadamente 350 megawatt médio em relação à semana passada, a geração eólica de 9,5 gigawatt médio na região Nordeste, com redução de aproximadamente 450 megawatt médio em relação ao valor da semana passada, subsistema Sul com perfil exportador de aproximadamente 300 megawatt médio e geração Itaipu de aproximadamente 4 gigawatt médio.
Agora vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias horárias da operação do sistema ao longo da semana operativa. Pode-se observar que no subsistema Sudeste houve importação líquida em todos os patamares. Importante participação da geração térmica, sendo que a hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação da carga. No subsistema Sul, houve importação líquida num período de carga leve e elevação da geração hidráulica nos patamares de carga média e pesada para atendimento da ponta. Nessa semana operativa foi verificado um aumento, nessa semana operativa foi verificado um montante de geração eólica acima de 9 GW média na região Nordeste, bem como uma elevada geração térmica. Assim, esse sistema teve um perfil exportador, né, em todos os patamares de carga, e como o subsistema Nordeste, o subsistema Norte também teve perfil exportador em todos os patamares de carga, sendo o principal recurso a geração hidráulica. Agora detalhamos os resultados com relação, né, à geração térmica. Nessa semana tivemos um despacho total de 16,14 GW médio. Na tabela é possível verificar as titulações de cada megawatt despachado. Com destaque, temos o despacho por ordem de mérito, correspondendo a 87% da geração térmica. Em seguida, garantia energética e inflexibilidade, representando, respectivamente, 6,5% e 6% do despacho total. Apresentando agora os resultados do CMO, comparando por subsistema, de acordo com os modelos D100 e DCOMP, no subsistema Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores de CMO do D100 acompanharam os valores de CMO do DCOMP, exceto pelos valores correspondentes do dia 8, em que houve um descolamento no patamar de carga leve, né, em função do melhor detalhamento da previsão de carga. Por esse mesmo motivo, verificou-se durante a semana operativa valores de CMO do modelo D100 levemente superior aos do DCOMP, no patamar de carga pesada. Aqui eu gostaria de destacar que o gráfico do Nordeste está com uma escala diferente em relação aos demais, para permitir a representação de todos os dados. No subsistema Nordeste e Norte, de maneira geral, os valores de CMO do D100 acompanharam os valores de CMO do DCOMP. Também verificou-se uma diferença entre os valores de CMO no dia 8, do patamar de carga leve, em função do melhor detalhamento da previsão de carga. Adicionalmente, no primeiro patamar do dia 9, verificou-se um aumento expressivo do valor de CMO da região Nordeste, associado ao desligamento transformador 500 por 230 kV, Fortaleza 2, e ainda sobre esse dia, verificam-se valores de CMO reduzidos no Norte e Nordeste no início do dia, devido à influência do limite do fluxo do Curuí-Xingu. Já no dia 13, verificou-se um maior descolamento do CMO do D100 em relação ao do DCOMP, motivado pelo desligamento do circuito 2 da LT 230 kV Fortaleza 2, para os subsistemas Nordeste e Norte. Com uma análise detalhada, trouxemos os resultados do CMO por barra, no dia 13, às 3h30 da manhã. O CMO é apresentado por barra, né, durante uma meia hora, destacando-se que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. De maneira geral, observa-se CMOs equalizados em todo o subsistema, porém, verifica-se que no subsistema Norte há CMOs reduzidos em função do limite de carregamento da LT 230 kV Macapá Ferreira Gomes e valores mais elevados no Nordeste, que ocorrem devido ao desligamento do circuito 2 LT 230 kV Fortaleza 2, conforme o SGI 33.67721. Bom, de forma a dispor estaticamente todos os CMOs, utilizamos os gráficos de caixa ou box plot. Um box plot é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores são distribuídos. Ele apresenta um sumário de distribuição dos dados considerando 5 estatísticas: o mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo, como apresentado nessa figura. Adicionalmente, também são dispostos outliers, tanto do lado inferior quanto do lado superior. Apresentando os resultados por cada subsistema, no Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados. Os outliers superiores, observados até às 6 horas, estão associados às restrições do LCC de Furnas. Entre 3 e 6, observam-se também outliers superiores e inferiores, que ocorrem devido ao desligamento do circuito 2 da LT 230 kV Fortaleza 2, conforme o SGI 33.67721. Por fim, os outliers inferiores e superiores, entre 18 e 21 e 30, são em consequência do limite de FNES descrito na IO, ON, SNE.
No subsistema sul, os valores CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. Entretanto, verifica-se outliers superiores e inferiores entre 18,30 e 20,30, que ocorrem devido à limitação do fluxo na linha 230 kV entre as subestações de Salto Osório e Foz Chopin, conforme IO-ON S2PR. Já entre 10 e 24 horas são observados outliers inferiores, né, devido à limitação da geração da UHE Fundão em 80 MW, conforme SGI 36836-21. No subsistema Nordeste, os valores CMO não apresentam dispersão de resultados. Ao longo do dia, foi observado outliers inferiores nulos devido ao limite de escoamento, né, de energia do conjunto eólico Campo Largo. Entre 3 e 6 horas, observam-se também outliers superiores e inferiores, que ocorrem devido ao desligamento do circuito 2 ALT 230 kV, Fortaleza 2. Já entre 18 e 20 e 30, são inconsequentes da limitação dos fluxos nas LTs 230 kV, Quixeré, Russas 2, Banabuiú, Mossoró 2, conforme SGI 37.36421, assim como em consequência do limite do FNES, descrito na IO-ON-SNE. No subsistema norte, os valores CMO também não apresentam, apresentam pequenas dispersões, né, de resultados. Houve também uma redução de CMO entre 3 e 6, devido ao desligamento da LT 230 kV Fortaleza 2. Além disso, as dispersões de CMO verificadas entre 3 e 6 horas e 18 e 19 ocorrem devido à limitação do fluxo do Cuí-Xingu. Adicionalmente, os outliers, né, inferiores próximos a zero, observados ao longo do dia, ocorrem devido ao limite de carregamento da LT 230 kV, Macapá Ferreira Gomes, conforme a MOP ONS 332-R/2021. Finalizando a apresentação da política operativa, vamos mostrar agora um conjunto de gráficos do balanço energético dos últimos 12 meses. Nas últimas semanas, a geração hidráulica do subsistema Sudeste vem reduzindo gradativamente, acompanhada de um aumento de geração térmica, né, mantendo seu perfil importador de energia. Nos últimos meses, o subsistema Sul alterou seu perfil de importador para exportador, devido à recuperação da sua condição hidrológica, né, em relação ao período março-maio. E com o aumento da geração eólica, né, e o aumento gradativo da geração térmica nos últimos 4 meses, o subsistema Nordeste tem apresentado um perfil exportador, contribuindo também para o fechamento do balanço do SIM. Já para o subsistema Norte, verifica-se, né, que desde o mês de junho deste ano, tem se observado uma redução gradual da geração hidráulica, acompanhada das vazões, né, de acordo com a sua sazonalidade hídrica. E é isso, pessoal. Finaliza a minha apresentação e volto a palavra a você, Maria. Oi, João. Obrigada pela apresentação. Pessoal, agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Quando a gente retornar, a gente vai responder a última rodada de perguntas e, em seguida, vamos encerrar a reunião. Tá? A partir de agora, a gente está encerrando o recebimento de perguntas. Eu agradeço a todos e até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Agora nós vamos responder a última rodada de perguntas recebidas pelo chat. Vamos lá. Só um minutinho. A gente agora tem uma pergunta do Eduardo, da Matrix Energia. Prezados, boa tarde. Ainda na revisão 1, foi informado que houve aumento da oferta de importação internacional, com CVUs abaixo do CMO daquela revisão. Nos dias 7 e 8, foi possível observar pelo IPDO que este recurso foi explorado praticamente em sua totalidade. Porém, no restante da semana, manteve-se na faixa de 500 megawatts médios diário. Qual a explicação para esta redução observada ao longo da semana? E como o ONS pretende utilizar este recurso para a semana operativa da revisão 2? Muito obrigada. Eduardo, quem vai responder a sua pergunta vai ser a Thaís. Thaís, a palavra é sua. Ok, boa tarde. Obrigada pela pergunta.
Na verdade, essa redução da importação internacional durante a semana, ela se deu devido à redução da disponibilidade da oferta. A disponibilidade que é ofertada no PMO, ela é revisada diariamente. E a partir do dia 9, houve uma redução significativa dessa oferta, né, com destaque para a Argentina, que fez ofertas, teve disponibilidade, né, só no final de semana. Então, foram esses os motivos. Obrigada. Obrigada, Thaís. Vamos agora para a próxima pergunta do Leonardo Gomes, também da Matrix. A pergunta é a seguinte: prezados, boa tarde. Gostaria de saber se houve alguma atualização referente ao término dos testes da GNA1. Houve alguma alteração no cronograma? Leonardo, quem vai responder a sua pergunta é o Eduardo. Eduardo, a palavra está contigo. Obrigado, Mariana. Boa tarde, Leonardo. A UTE GNA1 está sendo testada normalmente, né? Hoje eles nos enviaram um novo cronograma aí dos testes e houve apenas uma pequena deslocação, um pequeno deslocamento da data prevista para o término dos testes, né? Que foi do dia 14 de agosto para o dia 31 de agosto, tá? E a data prevista para liberação para operação comercial ainda fica oficialmente para o dia 31 de outubro. Tá? Obrigado, Mariana. Obrigada, Eduardo. Vamos partir agora para a próxima pergunta, que é a pergunta da Steve, da Shell Energia Brasil. A pergunta é a seguinte: poderiam detalhar o impacto da expansão dos limites da transmissão do Norte e Nordeste para o Sudeste nos modelos computacionais? Onde podemos achar os documentos mais recentes sobre o assunto? Steve, quem vai responder a sua pergunta vai ser a Cindy. Cindy? A palavra está contigo. Obrigada, Mariana. Obrigada, Steve, pela pergunta. O impacto da expansão dos limites do Nordeste e Norte para o Sudeste é apresentado nos relatórios técnicos publicados no Sintegre. Então, por exemplo, para o exemplo do DECEM, na parte da programação diária da operação, você vai encontrar uma nota técnica chamada restrições elétricas para representação no processo de otimização da programação diária da operação. E, por exemplo, no caso do DECOMP, na parte de programação mensal da operação, você vai encontrar relatório mensal de limites de intercâmbio para o modelo DECOMP. Nesses relatórios são apresentados os impactos dessas limitações nos limites nos modelos computacionais. Obrigada, Maria. Obrigada, Cindy. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. A pergunta é: boa tarde. Ultimamente, o INS vem explorando mais o Sul, mesmo com as baixas afluências ocorridas no subsistema, implicando em forte depressionamento. Existe um valor de limite de EAR no Sul que o INS utilizará como referência? Quem vai responder a pergunta do Alessandro é a Diana. Diana? Oi, Mariana, desculpa, nós fizemos uma pequena inversão, isso, não, nós fizemos uma pequena... Vamos lá, nós fizemos Diana. uma pequena inversão, Mariana. A Diana teve que seguir para uma outra reunião, então eu vim aqui rapidinho para responder aí a pergunta do Alessandro. Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Alessandro. Então, com relação à sua pergunta, o que a gente pode nivelar com todos, né? É que a prioridade, né? Segue sendo a gente minimizar a geração hidráulica aqui da região sudeste, e aí a gente usa os demais recursos do SIM, né? Sul, Norte e Nordeste. Nós avaliamos aí periodicamente, semanalmente, essas condições operativas do SIM, e essa ordem de prioridade, então, ela vai sendo avaliada em conjunto com os estudos e com as prospecções que a gente realiza aqui no INS. Tá bom, Alessandro? Obrigado. Devolvo a palavra para você, Mariana. Obrigadão. Obrigada, Juliano. A próxima pergunta que a gente tem, a última pergunta, na verdade, né? É a pergunta da Tainá Rodrigues, da Simpom Energia. A pergunta é a seguinte: boa tarde. Com relação aos estudos relativos à permanência de flexibilizações hidráulicas nas usinas de Jupiá e Porto Primavera, por qual razão essas flexibilizações terminaram no final de outubro e podem permanecer a partir de dezembro, excluindo, assim, o novembro?
é em função do período de Piracema? Quem vai responder a pergunta da Tainá é a Luana. Luana? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Como dissemos na reunião... Luana, você está no mudo? Está me escutando, não? Agora sim. Escutou? Agora sim. Eu não sei se o pessoal para mim travou ou se travou para mais gente. Tá. Vamos lá. Tá me escutando? Pode Vou responder. continuar, então. Agora eu tô. Tá bom. Como dissemos na reunião anterior, o que a gente tem declarado hoje para Jupiá e Porto Primavera só vai até outubro realmente. Então, essa é a informação que a gente tem oficial. A partir daí, a gente está em constante avaliação, né? Como o Juliano falou, nós estamos fazendo diversos estudos, né? Semanalmente, né, Juliano, para fazer essa avaliação. Então, oficialmente hoje a gente só tem até outubro. A partir de novembro, dezembro, a gente ainda está em definição. Então, a gente realmente não tem uma informação atualizada a respeito dessas defluências de Jupiá e Porto Primavera, fora desse período de outubro. Okay? Obrigada, Mariana. Devolvo a palavra para você. Luana, obrigada pela resposta. Pessoal, a gente não tem mais perguntas, né? A gente queria dizer que outras perguntas elas podem ser enviadas através do canal Fale Conosco, disponível no site do ONS. E aí eu acho que a gente já pode passar para o encerramento da reunião. Tá? A próxima reunião semanal da gente vai ser na próxima sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu, Mariana, em nome do ONS, gostaria de agradecer a participação de todos os envolvidos e desejar a todos uma boa tarde e um bom fim de semana. Obrigada.